Se você percebe que tem planos, metas, objetivos para cumprir, mas não tem conseguido de certa forma, por indisciplina, preguiça e seja lá o que for, isso significa que você ainda não desenvolveu o domínio próprio. Neste vídeo eu quero lhe ensinar sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do autodomínio. Eu lhe recomendo assistir do princípio ao fim, porque depois da vinheta, o que vem poderá mudar a sua vida. O domínio próprio é um dos temas mais importantes da Bíblia. É tão interessante, tão importante, que quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, nós encontramos a Bíblia já a falar alguma coisa a respeito disso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Nós vemos que Deus diz, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus mostra a referência do homem a ser feito, a imagem de Deus e a sua semelhança. E em seguida, Deus apresenta o poder. Deus apresenta as similaridades que o homem possui e que ele também. E de seguida ele mostra o poder que ele tem e que compartilha com o homem. Ele diz que o homem deveria governar sobre as aves dos céus, sobre os gados da terra e sobre os animais do mar. Então Deus dá ao homem o domínio nessas três esferas. E é interessante que quando a Bíblia diz que o homem dominasse sobre a terra, a palavra usada do hebraico, porque a Bíblia foi escrita em três línguas, que é o hebraico, o grego e aramaico. A palavra que se usa a se referir do domínio do homem sobre toda a terra é exatamente a palavra Adama. A palavra Adama, ela é de origem hebraica, que significa pó da terra ou ainda terra. Então, quando Deus diz a Adão, domine sobre a terra, Deus está dizendo a Adão, domine sobre aquilo de onde você veio. E não somente domine sobre aquilo que você veio, mas domine sobre si mesmo, tendo concepção que Adão veio do pó. Adão foi feito do pó. Então, Deus está dizendo, Adão, domine aquilo pelo qual você foi feito. Em outros termos, Deus está a dizer, Adão, domine sobre a sua carne. Porque a Bíblia nos ensina que Deus pega o pó da terra e do pó da terra forma o corpo de Adão. Então, se Deus usa o pó para formar o corpo de Adão, quando Deus diz a Adão, domine sobre a terra, em outras palavras, Deus está a dizer a Adão, domine sobre o seu corpo. Então, nós vemos que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança e lhe dá poder para dominar sobre ele mesmo em primeira fase e dominar sobre as aves dos céus, os animais que são aquáticos ou marinhos e os animais que rastejam ou caminham pela terra. Em Gênesis, ainda no capítulo 3, a Bíblia nos ensina que veio a queda, consequência da desobediência do homem. Deus disse que o homem controlasse o jardim do Éden, especificamente que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E pelo homem não ter tido domínio o suficiente para dizer à mulher que não deveria comer, ele desobedece e ambos são enxotados do jardim do Éden. E foi exatamente nesse momento em que o homem e a mulher foram enxotados do jardim do Éden que eles exatamente perderam o domínio próprio. Sendo que o domínio próprio, que nos era alguma coisa nata, perdemos, hoje nós podemos novamente recuperar. O que nós podemos fazer, ou o que nós devemos fazer para recuperar o domínio próprio? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos ensina sobre isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tendo em mente que Adão caindo arrastou consigo toda a humanidade que nasce perdeu o domínio próprio. E agora, em semelhança do primeiro Adão que caiu, nós temos o segundo Adão, que é Jesus, que levantou. E esse Jesus traz para nós de volta o domínio próprio. Por isso a Bíblia ensina que se alguém está em Cristo, esse segundo Adão, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que significa que noutrora nós tínhamos o domínio próprio, perdemos esse domínio próprio e recuperamos agora em Jesus. Tão logo o homem caiu, veio consigo o pecado e todas as suas consequências, razão pela qual nós hoje não conseguimos dominar completamente sobre nós mesmos. Por isso também a Bíblia diz que o bem que eu quero não faço e o mal que eu não quero, isso sim,
eu faço. Existe uma luta constante dentro do homem entre o bem e o mal, a luz e as trevas, glorificar a Deus ou a Satanás ou ainda a nós mesmos. Mas isso aconteceu exatamente porque o primeiro Adão, ou melhor, em Adão, nós caímos e perdemos o domínio que nós tínhamos sobre nós mesmos ou em nós mesmos. Mas agora, quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos que o domínio próprio ele pode ser desenvolvido por meio de ação de dois indivíduos importantes. O primeiro indivíduo, o primeiro ser que nos ajuda a desenvolver o domínio próprio é o Espírito Santo. E o segundo elemento que nós precisamos para desenvolver o domínio próprio é a nós mesmos. Ou seja, nós desenvolvemos o domínio próprio que a Bíblia recomenda que nós tenhamos quando o Espírito Santo produz em nós esse domínio próprio e nós deixamos ele fluir. Quando nós cooperamos com a ação do Espírito Santo para que esse domínio próprio ocorra naturalmente. O domínio próprio, segundo as Sagradas Escrituras, ela pode ser desenvolvida pela ação do Espírito Santo. E para nós entendermos isso, nós devemos voltar à Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 23, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, contra as quais não há lei. Sabendo que noutrora nós éramos homens que tínhamos esse domínio e agora perdemos, Deus, por sua misericórdia, nos concede esse domínio numa proporção ainda maior por meio do seu Espírito Santo. O domínio próprio que agrada a Deus não é aquele que o homem desenvolve com seu esforço, mas é aquele que o Espírito Santo imprime em nosso coração. A Bíblia nos diz claramente que o domínio próprio é fruto, é resultado do Espírito Santo. Quando nós nos unimos com Cristo, recebemos o seu Espírito, nós automaticamente recebemos o domínio próprio. Um cristão não precisa necessariamente orar para que tenha o domínio próprio. Ele precisa orar para que exercite no domínio próprio. Não precisamos necessariamente gastar muito tempo orando, suplicando, clamando que Deus nos dê o domínio próprio, porque nós já o recebemos. Como a Bíblia nos ensina, nós temos o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que diz para o nosso Espírito que nós somos de Deus, nós precisamos compreender que naturalmente o domínio próprio não é uma coisa que está distante da nossa realidade. O domínio próprio é alguma coisa que está em nós, é alguma coisa que nós podemos desenvolver. Então a primeira consciência que nós precisamos ter para manifestar o domínio próprio é compreender que o domínio próprio não é alguma coisa longe da nossa realidade, longe da nossa identidade, longe da nossa natureza. Nós temos o domínio próprio. Se nós temos a Cristo em nosso coração, nós temos o seu Espírito em nós. E se nós temos o seu Espírito em nós, nós temos os frutos deste Espírito. Mas aí você vai dizer, se nós já temos o domínio próprio, por que nós não manifestamos esse domínio próprio? Aí entra o outro elemento, o outro ponto que é importante para nós manifestarmos o domínio próprio, que é a cooperação do homem. E para eu explicar a você como é que o homem coopera para a manifestação do domínio próprio, eu quero te levar para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com coisa incerta, assim combato, não como combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Veja o que é interessante. O apóstolo Paulo é quem escreve essa epístola, uma carta, para a igreja de Corinto. E é interessante que ele está a dizer aqui de um atleta. Ele diz que um atleta, no versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Então ele está a dizer que um atleta, ele precisa dominar sobre seus desejos. Ele precisa se abster. E não há como nós nos abstermos se nós dominarmos as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos impulsos. Então o apóstolo Paulo está a reconhecer que o atleta, ele corre, ele se abstém, ele domina sobre seus impulsos, sentimentos e desejos. E ele não somente diz isso, mas ele diz o seguinte: antes eu mesmo, Paulo,
subjugo o meu corpo. Eu gosto de outras versões que dizem, antes eu mesmo, Paulo, esmurro o meu corpo à servidão. O que ele está a dizer? Eu empurro, eu esforço o meu corpo a sujeitar, eu esforço o meu corpo a obedecer. Então você compreende que apóstolo Paulo está a dizer que não basta apenas ter o Espírito Santo em nós, é necessário também o nosso esforço. O domínio próprio é obra do Espírito Santo, impresso em nosso coração, mas revelada por meio das nossas ações. O domínio próprio é a impressão da obra do Espírito Santo em nosso coração, revelado pelo nosso esforço. Não basta ter impresso, não basta ter impresso, não basta ter em nós o domínio próprio. É necessário nós manifestarmos. E como é que nós manifestamos? Por meio da disciplina, por meio de hábitos que nos permitem manifestar, por meio de nosso esforço. A psicologia nos ensina que nós podemos desenvolver o domínio próprio, mas entenda que o domínio próprio sem o poder do Espírito Santo, ele não é tão eficiente. Esse domínio próprio que vem do nosso esforço, sem a intervenção do Espírito Santo, nos torna pessoas frias, indiferentes e que não conseguimos de fato dominar sobre o que devemos dominar. Quem apenas busca se tornar uma pessoa com domínio próprio pelos seus próprios esforços, ela se frustra com maior facilidade, ela se cansa e ele não tem um domínio próprio consistente, eficiente e muito poderoso, porque certamente essa pessoa terá domínio sobre algumas coisas, mas não sobre todas. E o pior de tudo, o que adianta ter uma pessoa com autodomínio e ser uma pessoa orgulhosa? Porque de fato, quando nós temos o autodomínio que vem do nosso esforço, nos tornamos pessoas orgulhosas, mas quando o domínio que nós manifestamos vem do agir do Espírito Santo e nós apenas permitimos que aquilo que está impresso em nosso coração se manifesta, nós nos tornamos pessoas que temos o domínio próprio e não necessariamente pessoas frias. Nós confundimos pessoas frias com pessoas que têm domínio próprio, pessoas indiferentes com pessoas que têm domínio próprio. Entenda que o Espírito Santo nunca vai te fazer parecer alguém que tem domínio próprio, odiando os outros. Então, muitas das vezes nós somos frias, nós somos pessoas ignorantes, nós somos pessoas indiferentes e nós pensamos que isso é domínio próprio e isso não é domínio próprio, porque o verdadeiro domínio próprio não vem para nos agradarmos a nós mesmos, mas vem para agradar a Deus. Domínio próprio não é quando nós colocamos as nossas vontades acima dos demais, é pelo contrário, quando nós colocamos a nossa vontade abaixo da de Deus. Domínio próprio não é quando nós lutamos a todo custo para não sermos controlados por ninguém, mas é quando nós a todo custo damos o controle da nossa vida a Deus. Domínio próprio não é quando eu falo, eu não faço e não faço, é quando eu digo não faço, mas quem não me faz fazer e eu compreendo, é Deus e dou toda a glória para Ele. Não confunda o domínio próprio que vem do Espírito Santo do domínio próprio que vem das ações dos homens. O domínio próprio que vem do homem traz ego inflamado, mas o domínio próprio que vem de Deus traz um espírito leve, feliz e calmo. Uma pessoa que desenvolve domínio próprio pelos seus próprios esforços facilmente se cansa, se frustra e certamente chegará uma fase em que ela vai explodir. Mas aquela pessoa que tem domínio próprio, que vem exatamente da ação do Espírito Santo, ela não se frustra, porque não faz as coisas somente pelo seu esforço, ele flui. Ou seja, uma pessoa que age no domínio próprio do Espírito Santo, ela numa primeira fase pode se esforçar muito, mas ao passar do tempo, é o Espírito Santo que ele move, ele flui, ele naturalmente age no domínio próprio, e o domínio próprio não se torna um fardo, não se torna enfadonho, não se torna um fado, não se torna aborrecível, mas pelo contrário, toda vez que ele age dominando a si mesmo, se torna cada vez mais feliz. Nós temos que perceber que muitos relacionamentos estão a terminar. Muitas das vezes nós não estamos a chegar no propósito da nossa vida, não por outras razões, mas senão porque nos falta o domínio próprio. Existem pessoas que até hoje estão dentro da pornografia e não conseguem sair dos desejos e dos impulsos sexuais agressivos. Não há outro motivo, senão que lhes falta o domínio próprio. E a oração, a palavra de Deus, são os melhores remédios para você desenvolver
o domínio próprio, para você manifestar o domínio próprio, porque todas as vezes que nós oramos, nós mortificamos a nossa carne e o poder ou a sua influência sobre nós, dando maior eficiência ao nosso espírito. E o domínio próprio não é a obra da nossa carne, mas é a obra do nosso espírito. Então, quanto mais enfraquecemos a nossa carga, nós damos maior liberdade para o nosso espírito agir. Um dos elementos indispensáveis para que nós desenvolvamos domínio próprio é a oração, porque quando nós oramos, nós damos espaço para a vontade de Deus. Jesus nos ensina isso quando ele em oração diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aí você compreende que é por meio da oração que nós nos abrimos e abrimos o nosso espírito, corpo e alma para que Deus imprima a sua vontade e nos impulsione a viver ela. Meditação é profundamente importante. Por que a meditação das Escrituras Sagradas é importante? Porque quanto mais nós compreendemos o que a palavra de Deus diz sobre nós, nós teremos maior identidade. O domínio próprio não começa nos hábitos, começa na identidade. Porque até que você conheça quem tu és, você não vai saber o que você pode, a quem deves dominar e o que deves dominar. Porque o problema não é dominar, é saber exatamente o que devemos dominar, o que não podemos dominar, porque essa linha que permite saber o que eu posso dominar e o que eu não posso dominar não é ignorância, não é humildade disfarçada, é exatamente sabedoria, porque eu compreendo que aquilo que eu não consigo dominar, eu dou a Deus para me dar forças para dominar. Busco subterfúgios em orações, em intercessões, em Deus, em suas forças para eu fazer. Mas agora entenda, existem coisas que não é Espírito Santo quem faz. Espírito Santo não vai fazer absolutamente tudo. Existem coisas que você quem tem que fazer. O Espírito Santo dificilmente vai te acordar todas as manhãs para você levantar e orar. O Espírito Santo dificilmente vai te fazer lembrar todos os dias que você deve se alimentar bem. O Espírito Santo não vai a todo instante dizer que existem momentos em que você deve calar, ser uma pessoa disciplinada, evitar a preguiça e dominar sobre seus impulsos sexuais, impulsos emocionais e tomar decisões sábias. Mas você precisa compreender que isso é tua responsabilidade. É alguma coisa que você pode fazer porque o domínio próprio já foi colocado sobre ti. O homem que se torna maior alvo do inimigo, do diabo, é aquele que não tem domínio próprio. Quem não consegue dominar sobre si mesmo é dominado por aqueles que o sabe dominar. Se você não aprender a dominar sobre as suas emoções, alguém dominará as suas emoções por você. E deixa eu te dizer, o diabo vai dominar as suas emoções por você, tornando você seu escravo. Quem domina as suas emoções, domina sobre a sua vida. Não é à toa que a Bíblia diz que, filho meu, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que vem as saídas da vida. Não é à toa que Deus diz em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração, porque aquilo que domina o seu coração, domina sobre a sua vida. O domínio próprio não é alguma coisa impossível. Você pode desenvolver o domínio próprio. Você pode dominar sobre a sua boca, sobre as suas palavras, sobre suas ações. Você pode dominar isso. E não necessita necessariamente apenas de inteligência emocional que vem da psicologia. A Bíblia nos dá fundamentos indispensáveis para desenvolvermos isso. Você pode, segundo a psicologia, desenvolver o domínio próprio. Desenvolva o domínio próprio. Seja uma pessoa que domina sobre si mesmo. Se você não aprender a dominar sobre o seu corpo, sobre a sua alma, alguém fará isso por você. E quem tem acesso à tua alma, tem acesso ao teu corpo e muito mais, tem acesso sobre o teu espírito. Entregue o teu coração a Deus, que é o centro da tua alma, consciência, emoções e subconsciente, que tudo te correrá bem. Quem domina sobre a sua alma, domina sobre a sua vida. Reflita nesse vídeo, partilhe esse vídeo com aquela pessoa que você entende que precisa desenvolver o domínio próprio, seja tua parceira, teu parceiro, teu pai, teu amigo, seja quem for. Não esqueça de deixar os teus comentários. Fique ligado nesse perfil, porque ainda virá muita coisa boa e nós estamos trabalhando para isso. Muito obrigado.